Today, I'm fucking up. É um subreddit onde as pessoas contam relatos onde elas se ferram por algum motivo, então decidi pegar algumas histórias para vocês em um vídeo longo. Me ferrei fazendo um certo barulho em uma reunião. Então, eu tenho um estágio em uma empresa de softwares de computadores neste verão. Eu já me sinto um pouco deslocado, pois é totalmente remoto. Então para todos eu sou o jovem estagiário que não sabe muito. Toda a base de código está em uma linguagem de programação que eu realmente não entendo. Hoje estávamos em nossa reunião diária, e eu estava rolando o Reddit brincando enquanto as outras pessoas da equipe tinham a reunião. Um hábito meu entediado é fazer barulhos com a boca, beatbox, assobios, etc. E neste caso em particular decidi fazer um barulho de peido, juntando os lábios. Embora tenha sido feito com a minha boca, parecia muito com a coisa real. No momento em que fiz esse barulho, a reunião ficou quieta. Foi quando notei a falta gritante de uma barra no ícone do microfone nas equipes, e meus olhos se arregalaram quando percebi que não estava mudo. Eu rapidamente me silenciei, e a reunião continuou normalmente. Eu nunca estive tão envergonhado. Em reuniões anteriores, também me senti estranha e indesejada no grupo, e esse momento pareceu acabar com todas as esperanças que eu tinha de ter um bom relacionamento com os membros da equipe. Espero que, já que várias pessoas foram ativadas, ninguém percebeu que era eu, mas meu ícone acendeu quando fiz o barulho. Resumo, fiz um barulho de peido com a boca enquanto estava com o som ligado em uma reunião importante, fazendo um puta constrangimento e consolidando meu papel na equipe como o estagiário super estranho. Hoje me ferrei mentindo sobre minhas qualificações em uma entrevista de emprego. Contexto: eu me formei em ciência de computação em uma das escolas mais renomadas dos Estados Unidos. Não só me formei, mas tirei 4.0. No entanto, eu realmente não consigo codificar sem usar o Google. Por exemplo, não sei como criar um único programa executável em qualquer linguagem de codificação sem a ajuda do Google. Eu também não conheço muita terminologia de programação sem pesquisar, e nem sei o que os termos significam. Só consegui terminar a escola com muita ajuda do Google e por ter uma memória quase fotográfica. Eu também trabalhei em um estágio bastante decente e fiz alguns projetos impressionantes, todos com a ajuda do Google. Mas hoje tive uma entrevista com uma grande empresa de tecnologia e não consegui responder a nenhuma de suas perguntas técnicas ou concluir nenhum de seus desafios de codificação. Uma das pessoas que conduzia a entrevista parecia frustrada e começou a me repreender, e me disse que é óbvio que eu menti sobre minha educação e que não posso conseguir um emprego mentindo, pois as empresas entrarão em contato com a escola para obter minhas transcrições. Eu disse a ele que não estava mentindo, mas ele não estava convencido. Fui tão mal nessa entrevista que me disseram que era óbvio que eu estava mentindo sobre a educação que recebi, então o entrevistador me humilhou. Algumas pessoas podem pensar que estou me gabando de usar o Google para tudo, mas esse não é o caso. Na verdade, estou profundamente envergonhado de quão pouco eu sei. Me ferrei lendo o diário da minha esposa. Peço desculpas antecipadamente, mas é longo. Não realmente hoje, mas alguns meses atrás, eu fudi tudo lendo o diário da minha esposa. Para dar algum sustento à história, nos últimos 3 anos tenho trabalhado em um trabalho muito cansativo e demorado em vendas, marketing e recrutamento. Enquanto trabalhava nesse campo, fiquei muito para baixo, mais baixo do que nunca. Eu tinha pouco ou nenhum tempo de folga, e quando tentava aproveitar, tinha que ir trabalhando em casa. Lamentavelmente, comecei a beber mais do que o habitual. Não gostei, mas me prendeu e não consegui me livrar. Nunca bêbado abusivo, de acordo com minha esposa, mas bêbado excessivamente afetuoso, o que eu achava que não era uma coisa ruim, então me convenci de que não tinha um grande problema. E minha esposa nunca dizia nada além de um suspiro ocasional sempre que me via bebendo. Mas em um momento, consegui ficar sóbrio por 6 meses e me senti ótimo, mas não durou. Sempre fomos muito confiantes um no outro e muito abertos um com o outro sobre como nos sentimos em relação a discussões ou coisas que nos incomodam nos últimos 10 anos. Em suma, temos uma comunicação fenomenal e somos muito atenciosos com os sentimentos uns dos outros. Raramente tivemos discussões e quando discutimos era rapidamente resolvido. Isso me chateou por causa disso. Isso e isso, eu realmente sinto muito por isso. Isso e isso, eu me senti assim sobre a situação e não estava tentando te machucar. Eu te amo. Realmente sinceras desculpas para nós dois todas as vezes. E nos últimos 10 anos funcionou perfeitamente. Recortando para mais recentemente, mudei de emprego, e como comemoração, fizemos uma viagem incrível, só nós dois, para compensar o tempo perdido que não conseguimos passar juntos. Foi ideia nossa e eu tinha guardado o suficiente, então fizemos as malas e partimos. Tudo foi incrível e tivemos um tempo maravilhoso. Ainda falamos sobre isso até hoje. Durante a viagem, eu estava deixando meu telefone carregar porque ele havia morrido de usar mapas o dia todo e dirigir,
Então ela me deixou usar o dela para assistir Netflix enquanto ela estava adormecendo de qualquer maneira. Eu estava assistindo alguns episódios e lembrei-me há um tempo atrás que vi em suas notas uma nota rotulada pensamentos, ou o que está em minha mente, mas eram as únicas notas bloqueadas. Naquela época, nosso aniversário estava chegando e ela sempre brincava: se você não consegue pensar no que eu posso querer, eu tenho uma lista de desejos em minhas anotações com links. Então eu estava lendo enquanto ela estava lá e foi quando eu vi as notas bloqueadas. Perguntei: o que é isso? Seu diário? Ela disse: sim, às vezes eu escrevo como me sinto. Então, brincando, perguntei se podia ler um pouco. Não, querido, isso é pessoal. Então eu disse: você poderia ler o meu, é embaraçoso, mas eu não tenho nada a esconder de você. Ela insistiu em não e eu deixei para lá. Eu não me importei, mas ainda fiquei curioso. De volta para nós na viagem, eu estava usando o telefone dela, lembro das notas bloqueadas e a curiosidade inundou minha mente. Eu vou até lá, mas pede uma senha. Eu digito nosso aniversário e nada. Digito o aniversário dela e depois o meu, ainda nada. Eu não sei o que me fez, mas eu tentei o nome do nosso gato e ele abriu. Meu coração começou a acelerar e eu senti meu corpo se animar. Eu verifiquei se ela ainda estava dormindo e ela estava. Apenas uma entrada, pensei. Só um e eu fecho. Eu lia. E quanto mais eu lia, mais eu começava a me arrepender. Ela tinha suas entradas datadas e a mais recente era um desabafo completo sobre as falhas em mim, inseguranças e maus hábitos meus. Coisas que ela atribui a mim como depressão por trabalhar demais e simplesmente não ter motivação para nada. Ela me separava mais e mais a cada texto que eu lia, e eu nem conseguia entender. Eu não quero compartilhar o que ela disse, pois foi tudo sobre as suas inseguranças pessoais, que ela sabe que as machucam. Então por quê? Por que não comunicar isso para mim e falar comigo sobre isso? Eu trabalhava das 6 horas às 23 horas todos os dias que tinha trabalho e odiava porque não tinha tempo para ajudar em casa ou estar com ela, mas ela insistia que entendia e não se importava. Muitas vezes nos comunicamos sobre isso e ela sempre terminava com: eu sempre estarei lá para você, não importa o que aconteça. Estamos nisso juntos, mas em seus pensamentos ela me chama de bêbado preguiçoso, não serve para nada. Como eu não ajudo o suficiente e ela limpa depois de mim. Ela continua insultando meu desempenho na cama sendo sem brilho e como isso parece uma tarefa árdua. Eu odiava, mas eu entendia. Minha mente estava focada no trabalho literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ajudei onde pude, mas no fundo senti que não era suficiente. Bebi muito e lamentavelmente me senti muito tenso sem ela. Ela tinha todo o direito de estar brava, mas ainda doía. Mas o que mais doeu foi a última entrada que li. Ela vai se perguntar em seu diário algo do tipo: você realmente quer um namorado ou está muito relutante em consertar o que já tem? Meu estômago revirou e minha frequência cardíaca disparou. Não houve menção de infidelidade ou planejamento, apenas uma pergunta. O suficiente para doer como nunca antes. Havia mais, mas eu fechei e apenas sentei lá. Eu não choro nada, mas admito que chorei um pouco. Eu não queria que isso arruinasse nossa viagem, então guardei para mim e nunca confrontei sobre isso. Mas a partir do dia seguinte, fiz tudo na viagem. Dirigindo, cozinhando, preparando roupas para ela, etc. Tudo o que eu podia. Eu fazia tudo. Ela até começou a se gabar para sua mãe e amigos que ligaram enquanto estávamos na viagem. Sim, o Op, no caso ele, tem me tratado como uma rainha. Ele tem feito tudo. Isso me fez sentir bem. Como se eu estivesse compensando tudo o que não fiz nos últimos 3 anos. Eu continuo assim há meses e posso ver mudanças em nosso relacionamento de uma maneira muito positiva. Mais afirmações positivas um do outro e um amor mais profundo, mas não posso deixar de pensar em como ela se sentia por mim no meu ponto mais baixo e me pergunto o que ela pensa sobre mim agora. Me arrependo de ter lido o diário dela e sinto que traí a confiança dela ao lê-lo, só não achei que encontraria o que encontrei. Mas mesmo assim ter lido o diário fez nossa relação melhorar em muito. Resumindo, eu li o diário da minha esposa e ela me torrou e isso machucou minha alma, mas mudou meus hábitos. E ainda me arrependo e nunca confrontei sobre isso. Se gostou dos relatos, dá like e se inscreve no canal para mais vídeos assim.